Depois de atravessar dezenas dos suntuosos corredores dos museus do Vaticano, com paredes e pisos de mármore, avista-se uma porta simples, de madeira escura. Ao entrar, é impossível não olhar para o alto. A maior parte dos cerca de 5.000 metros quadrados do teto foi pintada à mão por Michelangelo, mestre da arte renascentista. Um belíssimo trabalho concluído no ano de 1513. Um dos afrescos mais icônicos é a criação de Adão. A imagem que retrata Adão nu, quase tocando o dedo de Deus, está bem no centro das abóbadas da capela, a quase 20 metros de altura. Mais de 20 anos depois de terminar os afrescos do teto, Michelangelo foi convocado pelo Papa Clemente VII para pintar a parede posterior do altar da capela. É lá que está outra obra-prima do artista, o Juízo Final. Ela representa o fim dos tempos e o começo da eternidade. Por ter pintado figuras nuas ao redor de Jesus, o gênio das artes foi acusado de imoralidade e obscenidade. Formado por mosaicos, o piso da capela reflete um pouco da luz que entra pelas janelas. E não importa se você é religioso ou não, a sensação de que o céu parece se abrir é quase unânime. Estamos na Capela Sistina, em pleno Vaticano. É nesta majestosa capela que cardeais se reunirão em absoluto sigilo para a votação da escolha do novo Papa, o maior líder dos quase 1,5 bilhão de católicos do mundo. Extra omnes. Extra omnes, anuncia o oficial que comanda a cerimônia. Todos para fora, na tradução do latim. Para sediar o conclave, a capela é adaptada. Recebe um tablado no piso, sob o qual são colocadas mesas e cadeiras. Os cardeais, então, escrevem em cartões individuais o nome daquele que desejam eleger como novo Papa. Cada voto é depositado em uma urna e depois lido em voz alta. Um ritual que se repete até que a maioria chegue a um consenso. Ao final de cada votação, as cédulas são queimadas. Para quem está do lado de fora, a cor da fumaça que sai do teto da Capela Sistina é a única informação sobre o que acontece lá dentro. Fumaça preta, quando ainda não houve um consenso. Branca, quando há um novo Papa. A duração média dos últimos 10 conclaves foi de 3 dias. Os de 2005 e de 2013 emitiram a fumaça branca em 48 horas. A partir desta quarta-feira, 133 cardeais de 70 países vão escolher quem será o pontífice a suceder Francisco. Alguns vão participar pela primeira vez. Vai ser a estreia, por exemplo, da Mongólia, Laos e Mali. O salto reflete a reconfiguração do catolicismo mundial promovida por Francisco, que expandiu o colégio cardinalício para incluir vozes das periferias e de contextos até então pouco representados. O efeito, segundo os vaticanistas, é mais pluralidade de visões, mais complexidade nas alianças e maior imprevisibilidade no voto. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Conclave, a espera pela fumaça branca no céu do Vaticano. Como é a eleição ultra secreta que atrai os olhos de todo mundo para a chaminé da Capela Sistina. Minha convidada é Mirticele Medeiros, vaticanista, PhD em História do Catolicismo pela Universidade Gregoriana e correspondente da Globo News na Itália. Quarta-feira, 7 de maio. Mirticele, essa é a sua segunda cobertura de conclave, então eu vou te pedir para nos contar como é que está o clima em Roma, às vésperas da escolha do novo Papa, como esse evento grandioso da Igreja Católica acaba mudando a rotina da cidade. Semana passada as pessoas choraram a morte do pontífice, mas o clima da cidade já mudou completamente. Existia aquele clima de vazio, né, pela perda de Francisco, que foi dando lugar a esse clima de festa. As pessoas estão começando a ir para a Praça de São Pedro, já nesse clima de pré-conclave que terminou na última terça-feira. Quarta-feira, então, começa oficialmente o conclave. As pessoas aqui em Roma estão se organizando mesmo em caravana para ir para a Praça de São Pedro, porque
Na quarta-feira já sai a primeira fumaça, né? A gente não sabe se vai ser preta, a gente não sabe se vai ser branca. As universidades privadas de Roma já disseram que vão liberar os estudantes para irem para a Praça de São Pedro e esperar por esse anúncio, que no caso da Igreja Católica acontece através de uma fumaça. Então, o clima é de total expectativa. E a gente pode ter expectativa de fumaça branca já nesta quarta-feira ou é muito difícil que isso aconteça? Tudo pode acontecer, Natuza, porque na história da Igreja Católica já teve conclave que durou 9 horas. Mas a gente está falando de um conclave muito peculiar e muito imprevisível. Nós estamos falando aí de um colégio de cardeais formado por 133 eleitores. Dentre esses 133 eleitores, são necessárias 89 adesões para eleger o próximo sumo pontífice. Essa internacionalização do Colégio Cardinalício promovida pelo Papa Francisco foi boa por um lado, mas colocou em dificuldade os cardeais que devem eleger o próximo Papa. Então, eu acredito que, fazendo uma previsão por alto, que o próximo Papa a gente vai saber daqui a 2 ou 3 dias quem será. Que internacionalização foi essa e por que isso dificulta um consenso imediato? Primeiro porque esses cardeais eles não se conhecem entre si, né? Antigamente, aqui a gente está falando do papado contemporâneo, quando nós, historiadores do catolicismo, falamos de papado contemporâneo, a gente se refere ao período que começa em 1870 e vai até a atualidade, né? Os colégios cardinalícios eram formados até o finalzinho do século passado por cardeais majoritariamente europeus. Papa Francisco, o que ele fez? Ele criou cardeais em países que nunca imaginavam ter um cardeal, como o caso do Paquistão, como o caso da Mongólia. E são pessoas que nunca tiveram contato com a Cúria Romana, que é o governo central da igreja propriamente dita. Os 133 cardeais têm ali representantes de pelo menos 70 países diferentes. Então, é um colégio cardinalício muito diverso. Será o conclave mais internacional de todos. No anterior foram 48 nações. Existe também a questão da barreira linguística, que muita gente não tem tratado, né? Muitos deles falam somente inglês, né? Outros cardeais, a maioria dos cardeais asiáticos falam inglês certamente, mas houve essa dificuldade durante as reuniões que alguns até pediam tradução para aqueles que estavam ao lado para entender as colocações que eram feitas durante essas reuniões. Então, eles nem conhecem a dinâmica da Cúria Romana, nem conhecem os seus irmãos, como se diz na linguagem católica, os seus irmãos de cardinalato. Então, essas reuniões que aconteceram aí desde da morte do Sumo Pontífice, que se chamam congregações gerais, que são as reuniões de pré-conclave, serviram para isso, para que os cardeais se conhecessem, né? Tanto que, se nós observarmos nas imagens que circulavam aí nos últimos dias, os crachás dos cardeais eram bem grandes, bem visíveis, para que essas pessoas que caíram de paraquedas, né, para muitas delas é o primeiro conclave, pudessem conhecer aqueles que poderão, e a gente não sabe quem vai ser, são potencialmente capazes de se tornar o próximo Papa. Agora, você citou reuniões que os cardeais fazem para se conhecerem. O conteúdo dessas reuniões é um conteúdo conhecido, é público, ao contrário do conclave, que é super secreto. E a última dessas reuniões aconteceu nesta terça-feira, no momento em que a gente grava. Essas reuniões costumam dar pistas de para onde estão pendendo os cardeais? Na verdade, essas reuniões servem para isso, porque elas servem, isso a partir de uma norma criada pelo Papa João Paulo II, que após a constatação da morte do Sumo Pontífice, fossem convocadas imediatamente as chamadas congregações gerais, que são essas reuniões de pré-conclave. Durante essas discussões, eles não falam só de questões técnicas, né? Porque uma vez, com a ausência do Papa, é o Colégio Cardinalício que conduz a Igreja, que conduz também questões ligadas ao próprio Estado do Vaticano. Então, inicialmente, eles tratam de questões muito ordinárias, como, por exemplo, a gente precisa decidir a data de sepultamento do próximo Papa, a gente precisa decidir como que a gente vai fazer com os cardeais doentes. Então, na primeira semana, é difícil a gente saber. Da segunda semana em diante, né, que se concluiu na última terça-feira com a última congregação geral, ali a gente começou a receber, como jornalistas credenciados no Vaticano também, um resumo dessas reuniões,
porque é uma reunião de agenda aberta em que os cardeais podem intervir livremente, não tem uma pauta para essas reuniões. Então, falou-se, por exemplo, sobre a prevenção de abusos, que foi um tema muito tratado pelo Papa Francisco, né? Ele promoveu uma reforma legislativa muito consistente nesse sentido. Esse tema foi citado 2 vezes, inclusive. Falou-se muito sobre a necessidade de ter um Papa, e essa foi um assunto que saiu nas últimas congregações gerais. É necessário ter um Papa que seja próximo ao povo, que tenha esse contato com o povo. Então, dá-se a entender que procura um cardeal que seja pelo menos parecido com o Papa Francisco, que seja carismático o suficiente, não só para ter esse contato com o povo, mas também para conseguir o consenso dos cardeais para levar adiante a reforma da Cúria Romana, porque foi por isso que o Papa Francisco foi eleito, para promover uma grande reforma na Igreja. Eles dizem da necessidade de um Papa construtor de pontes. Então, desse Papa que seja capaz de dialogar, e dialogar não só dentro da Igreja, não só internamente, como também para fora da Igreja, e isso foi colocado claramente. Segundo ponto, falam de um Papa que seja um Papa pastor, né? Esse perfil muito próximo ao seu rebanho, ou seja, um perfil muito próximo ao dos seus fiéis, que era o que exatamente Francisco representou de uma igreja muito missionária, que era a igreja idealizada pelo Papa Francisco. E um outro ponto são os temas levantados. E também me chama a atenção, porque no momento que a gente fala de continuidade ou descontinuidade de Francisco, são temas muito convergentes aos temas que Francisco costumava falar, defender, de uma agenda que vai para além da agenda da igreja. Por exemplo, questão da imigração e a questão das guerras pelo mundo, da necessidade de paz. O conclave é uma instituição que nasceu no catolicismo desde o século XIII. E nasce para dar uma resposta à igreja que começa a refletir sobre a influência externa dentro da eleição do sumo pontífice. As famílias nobres de Roma no século XIII, elas interferiam plenamente na eleição do sumo pontífice. Embora essa instituição tenha sido criada justamente para, digamos, erradicar aquilo que era considerado um mal na época, a gente viu o período da Renascença, que transita entre os séculos XV e XVII, em que as famílias novamente começam a promover seus candidatos, muito embora formalmente elas não podiam interferir nessa eleição. Então, assim, sempre sobre o conclave pairou digamos assim, esse jogo político que nós estamos falando de um chefe de Estado que está sendo eleito. A Santa Sé possui relações formais com 184 países. Então, assim, no momento que eles não podem pensar somente no líder religioso, eles têm que pensar no chefe de Estado também, que as pessoas elas esquecem, às vezes, dessa dupla função do sumo pontífice, né? E tenta imaginar quando o Papa era um Papa-rei, né? Que antigamente o Papa ele dominava metade da Península Italiana, até se chegar ao Estado do Vaticano, que nasceu em 1929, mas continua sendo um Papa-rei, porque nós estamos falando de uma monarquia absoluta. E o Papa Francisco até disse numa entrevista, né? Eu não suporto saber que o Vaticano é a última monarquia absoluta da Europa, né? Então a gente tem que acabar com isso, a gente tem que mudar isso. Então, assim, é normal que isso aconteça, porque nós estamos falando de um processo eleitoral comum. Claro, a gente não está falando de uma interpretação, não está trazendo aqui uma interpretação teológica do conclave, que as pessoas acreditam que o Espírito Santo conduz. Então, assim, existe toda essa articulação, como eu disse, nos cafezinhos, nas congregações gerais, dos cardeais da mesma língua, ou do mesmo país, ou do mesmo continente, que se reúnem aí para tentar promover uma determinada figura. Foi isso que aconteceu com Bergoglio. E ele conseguiu, pelo menos em partes do mundo, estancar uma sangria de fiéis, né? Se for interrompido, se o novo Papa, não for um Papa carismático, não for um Papa próximo do povo, pode-se reverter esse quadro de contenção, né? E os cardeais têm isso em mente, né? Seria um tiro no pé eleger um Papa que fosse o contrário do Papa Francisco. E falando um pouquinho aqui da minha área de pesquisa, que é a história da Igreja, né? A tendência diante de papas muito populares são duas. São 2 panoramas aí que se sobressaem em período de conclave. Ou se elege um Papa de transição,
ou seja, um papa idoso, já que eles não sabem o que fazer diante de um papado. A gente está falando de um papa que elevou o patamar do papado, que causou uma verdadeira revolução nessa instituição. Então, se os cardeais estiverem muito indecisos, pode ser que eles pendam para um papa de transição. Isso quer dizer, de 78 anos, como foi o caso do Bento XVI, por exemplo. Depois de um papado longo e carismático, como foi aquele do Papa João Paulo II, optaram por Bento XVI porque ele seguiria mais ou menos a mesma linha, pelo menos internamente, porque era um homem curial, um homem de muitas aptidões, um grande teólogo, e depois veio o Papa Francisco, que revolucionou completamente. Então, essa é a primeira tendência. A segunda tendência é escolher uma pessoa jovem que possa dar continuidade à reforma que o Papa Francisco iniciou. Isso é muito comum na história da Igreja também. E nós estamos falando de um outro contexto de guerra, né? O Papa Francisco, ele consegue colocar a Santa Sé no tabuleiro geopolítico de novo, coisa que nem João Paulo II, em tanto tempo de pontificado, conseguiu. O Papa Francisco conseguiu isso em 12 anos. Então, você conseguir conciliar todos esses elementos de uma pessoa é extremamente difícil. Por isso que é um conclave tão complexo e tão imprevisível. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Mirticelli. Você citou o cardeal Parolin, que no primeiro momento larga, né, como franco favorito, e nos conta que as reuniões já fizeram com que essas expectativas pelo menos fossem recalibradas. Por quê? O que foi dito nessas reuniões que te permite essa conclusão? Quando, no início das congregações gerais, quando nós não tínhamos ideia do que estava sendo tratado, o Parolin foi tratado como sucessor natural do Papa Francisco, porque existem outros atributos ligados a essa figura, para além de ser um diplomata de carreira, porque ele esteve à frente de 2 momentos importantes, digamos assim, da vida da Igreja. Ele foi embaixador na Venezuela, então seria uma pessoa que teria um trânsito aí na América Latina. Ele esteve por trás do histórico acordo entre Santa Sé e China, outro ponto que está ao seu favor. Acima de tudo, leal ao Papa Francisco, era o seu secretário de Estado. Parolin tem 70 anos e é diplomata. É considerado também um moderado. Poderia obter um consenso entre a linha progressista e reformista e os conservadores e tradicionalistas. E foi considerado inicialmente como uma figura moderada. Falou-se muito no início sobre essa polarização dentro da Igreja. Falou-se muito sobre unidade, mas até esse tema da unidade foi criticado um pouco pelos cardeais de linha mais progressista, porque eles acusaram os cardeais conservadores de utilizarem-se desse tema para dizer assim, olha, a gente não pode continuar com essas reformas, porque criou um clima de caos dentro da Cúria Romana, dentro da Igreja, então a gente precisa unir todo mundo. Então, assim, e esses debates mais acalorados, eles foram ocorrendo nessa segunda semana de pré-conclave, né? E aos poucos, essa força progressista dentro do Colégio Cardealístico é muito forte. A gente conseguiu entender como que esse jogo começou a acontecer, porque aí começaram a se manifestar a figura dos chamados Pope Makers, né? Para cada bloco de cardeais existe um Pope Maker, que exatamente, que se articula aí e ajuda aqueles que estão indecisos a, enfim, a promoverem certos candidatos. Então, assim, e Parolin ele foi sendo deixado de lado quando os cardeais, à medida que os cardeais começaram a se conhecer, começaram a colocar outras prioridades para além dessa prioridade que eu citei anteriormente, que é a diplomacia, né? Que é lidar nesse contexto. O Papa Francisco sempre citava que nós vivemos numa terceira guerra mundial em pedaços, e você ter um papa diplomática, isso no século XX foi muito frequente, vários papas eram de carreira diplomática, justamente porque a Santa Sé queria fazer sobressair uma liderança moral, que se tornasse um ponto de referência diante de um mundo fragmentado. Você falou do Pope Maker, que nada mais é do que um bom cabo eleitoral, né? Em linguagem conclaviana, digamos assim. Eu quero entrar com você nisso. Mas antes, já que a gente falou do Parolin, vale a pena a gente repassar quem é que está sendo apontado como favorito neste momento. Então, eu estou aqui puxando a lista do G1. E
Se tiver mais algum, por favor, Miticelli, me corrija aqui. O Jean-Marc Avellini, da França, que é visto em alguns círculos católicos como um João 24, né, em referência à semelhança dele com João 23, com o Papa João 23. Tem o Peter Erdő, da Hungria, que é um conservador, portanto, ele fugiria desse figurino Papa Francisco. Ele, embora nunca tenha entrado abertamente em conflito com Francisco, e por isso é considerado meio pragmático, é um conservador claro. Tem o Mário Grech, de Malta. Ele é jovem, entraria nessa segunda roupagem que você disse, né? Tem duas histórias, você dizia que historicamente tem dois modelos de escolha. De um Papa mais perto dos 80 anos, que fique, portanto, pouco tempo ou menos tempo no cargo, nessa condição, e os mais jovens. Então, esse de Malta seria um Papa mais jovem. Tem o Juan José Omella, que é o cardeal da Espanha. Ele é considerado modesto, visto como modesto, como bem-humorado, que me lembra um traço bastante forte do Papa Francisco. Vive uma vida bastante franciscana, bastante humilde, apesar do título que tem. Tem 79 anos de idade. E o próprio Parolin, que você citou. Tem ainda o Luiz Tagle, das Filipinas. E deixa eu ver se tem mais algum. Tem o Joseph Tobin, dos Estados Unidos, que ele tem 73 anos de idade. Ele seria o primeiro pontífice da história que é nascido nos Estados Unidos. Trabalhou no Vaticano, é uma figura bastante conhecida, conhece muita gente também. E tem o Leonardo Steiner, daqui do Brasil. O Peter Turkson, de Gana, que seria o primeiro Papa preto, né, da história da Igreja. Tem também Matteo Zuppi, da Itália. Estou me esquecendo de alguém? Olha só, é porque eu tenho uma lista meio underground do papado. Então divida com a gente. Então divida com a gente. Eu estou interessada nessa lista também. Não, porque eu avalio também o papado e a escolha do Sumo Pontífice como historiador do catolicismo, né? Inclusive, eu acabei de defender meu doutorado, vou entrar na Capela Sistina doutora, graças a Deus, depois de muito sacrifício. Então, analiso também como historiadora. Só para a gente recapitular um pouquinho aquilo que é alguns elementos da história do catolicismo para a gente entender como que isso acontece. E você citou esses papáveis, realmente são os papáveis que estão sendo mais ventilados pela mídia. Mas muita gente não tem falado sobre um em particular que se chama Prevost, que é americano, moderadíssimo, discretíssimo, que está à frente do superministério, ou dicastério na linguagem técnica, dos bispos. Então, ele é a pessoa responsável para aconselhar o Papa a respeito da nomeação dos bispos, ou seja, é aquele que cria toda a estrutura para a Igreja Católica, em outras palavras. Robert Francis Prevost, ele é um cardeal americano, ele foi o prefeito de dicastério para os bispos, ou seja, é um dos ministérios mais importantes aqui da Santa Sé. Ele seria um cardeal que seria americano e latino-americano. Por quê? Porque além de ser americano de fato, ele morou muito tempo no Peru e chegou a comandar uma diocese no Peru, no interior do Peru. Então, para a gente colocar um olho nele, pode ser que ele não consiga avançar nos escrutínios seguintes, mas com algum número ele chega nesse conclave. Eu falo isso porque um dos kingmakers importantes do Vaticano, ou seja, um fazedor de papa, é o cardeal Maradiaga de Honduras. E ele, durante as exéquias do Papa Francisco, trabalhou muito o nome de Prevost. Então, ele tem sido bem visto pelo grupo dos conservadores, primeiro por ser uma pessoa fiel ao Papa Francisco, né, plenamente, ele foi por ser um cardeal também religioso, né, isso é muito importante na hora de escolher um sumo pontífice, principalmente após um papado reformador. Quando acontece um papado reformador, a tendência é essa de escolher alguém que seja ligado às leis, e o Prevost, ele é especializado em direito canônico, isso é muito importante.
diante das grandes reformas legislativas que o Papa fez, é necessário que um dê continuidade a elas, né? O Tagle, só fazendo uma observação sobre ele, a questão do Tagle, ele é extremamente popular, é um homem curial, um homem de pastoral, né, seguindo a linguagem técnica, ou seja, uma pessoa que teve contato com o povo, que, enfim, que foi bispo de uma diocese, que nem sempre foi aquele cardeal de escritório, a diferença do Parolin, que sempre foi um cardeal de escritório. Luiz Antônio Tagle é um dos principais cotados para o pontificado. Ele é popular por suas conversas com os fiéis após a missa e por convidar pessoas em situação de rua para jantar em sua casa. Ele acabou conhecido como Francisco Asiático devido à sua proximidade com o Papa Francisco e também por suas ideias de uma igreja missionária focada na defesa dos marginalizados. Tagle é uma figura influente na Igreja Católica nas Filipinas, país com mais de 90 milhões de fiéis. O cardeal, de 67 anos, foi ordenado padre em 1982 e se tornou arcebispo de Manila em 2011. Em 2012, foi nomeado cardeal por Bento XVI. Tagle é visto como um candidato que pode manter a continuidade das ideias de Francisco sem grandes transformações na Igreja Católica. Só que a questão é que ele não é um bom gestor. Ele esteve à frente de um superorganismo ligado à Igreja Católica chamado Caritas Internationalis e ele não se envolveu em nenhum tipo de escândalo, mas a gente que apura também o que está acontecendo aqui nos bastidores sabe que ele não foi um bom gestor, então isso poderia pesar contra ele. E tem um outro nome também que ninguém está falando dele, que é o Cristóbal Romero, que é um espanhol naturalizado paraguaio, ou seja, uma pessoa que transita entre a Europa e a América Latina. Isso para a igreja é muito importante, né? Essa figura internacional. E deu-se a entender que os cardeais estão procurando essa figura internacional. O Cristóvão, inclusive, ele conversando com os jornalistas, perguntaram para ele se ele queria ser papa. Ele disse: eu quero ser papa frita. Não quero ser papa de jeito nenhum. Batata frita. Se fazem isso comigo, eu fujo da Capela Sistina. Então, assim, esses que não querem ser papa, às vezes são a grande surpresa, né? Então, pode ser que ele seja um nome e sobre o qual os cardeais lancem o olhar nesse momento, né? Tem essa pessoa também. Outra pessoa que não tem sido citada, pelo fato de ser bastante jovem, e as pessoas elas têm essa ideia de que um papa muito jovem não pode ser eleito, isso não é verdade. Eu até separei uma listinha aqui para você, Natuza, ó. Pio IX foi eleito com 54 anos, Pio X com 58, João Paulo II com 58. Então, assim, depende muito daquilo que os cardeais estão buscando, né? O outro nome que eu ia citar é do Baldassare Reina, que é um italiano jovem, de menos de 60 anos, que está à frente do Escritório Regional para a Prevenção de Abusos, aqui da região Lácio, da qual faz parte a cidade de Roma. E nas congregações gerais, 2 vezes foi citada a questão da prevenção dos abusos. Então, assim, se isso sobressai como uma das prioridades, ele pode ser um dos nomes também. E aí vem a minha pergunta. Quais são as chances de um papa brasileiro hoje, Mirticelli? Natuza, é improvável, mas não é impossível. Principalmente depois de Francisco, né? A gente está falando aí, como ele mesmo disse, vocês foram buscar um bispo lá do fim do mundo, então pode ser que isso aconteça. E a gente tem que entender o que Francisco fez. O Papa, desde o V século da história do cristianismo, não é permitido que o Papa indique um sucessor. Até o século V, a gente tem registros aí na história da possibilidade que o Papa dissesse: olha, aquele diácono é gente boa, eu convido o colégio dos presbíteros a elegerem, ou dos diáconos a elegerem essa pessoa. Mas é estritamente proibido na história do catolicismo desde o século V, como eu citei. Mas o Papa Francisco, como todo Papa, ele promoveu algumas figuras. E diante de um colégio cardinalício bastante internacionalizado, né, o mais internacional da história moderna do catolicismo, Francisco promoveu algumas pessoas. E eu vou citar um brasileiro aí, Dom Sérgio da Rocha, que fez parte do C9, o grupo de cardeais conselheiros que serviu para auxiliar o Papa na reforma da Cúria Romana. Foi a primeira vez na história que cardeais de fora da Cúria Romana participaram desse conselho de cardeais. Então, assim, o Papa gerou representatividade também nisso. E o Dom Sérgio representava ali a América Latina. Então, assim, basta a gente colher algumas dessas informações mínimas
que os cardeais deixaram sobre o perfil do próximo Papa, para a gente começar a avaliar outros nomes que potencialmente podem ganhar a estima aí do Colégio Cardinalício. Eu queria até aproveitar a tua presença para te fazer uma consulta. O nosso amigo Gerson Camarote, ele relatou que vários cardeais não querem demorar muito para escolher o novo Papa, para não passar a ideia de uma igreja dividida. Qual é a análise que você faz sobre isso? Essas congregações gerais, elas, com certeza, eles já saíram dessas congregações gerais com alguns nomes. Até o Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, brincou com isso. Perguntaram para ele quem que era o candidato dele. Ele disse, o meu cardeal está in pectore, ou seja, está aqui escondidinho no meu coração, né? Mas assim, o que a gente sabe aqui no início, por exemplo, e aqui eu revelo em primeira mão, isso é fruto da nossa apuração aqui dos nossos contatos, que os cardeais brasileiros inicialmente pendiam para o Parolin, hein? E a gente não sabe se isso mudou, porque inicialmente, como eu disse, a tendência era por uma figura mais moderada. Só que os pope makers da ala dos progressistas, eles são excelentes. Inclusive, a gente sabe aqui, eu consegui ter essa informação de que tinha cardeal organizando cafezinho, assim, além das congregações gerais, organizando cafezinhos aí para articular em torno de alguns nomes. Ah, é? Tem isso? Tem isso. Porque os cardeais, muita gente não sabe disso. Os cardeais, eles não ficam na Santa Marta no início, desde o início. Eles vão para Santa Marta, que é essa hospedaria que foi criada por João Paulo II para esse fim, para receber os cardeais que viessem para Roma ou para um conclave ou para os chamados consistórios, que são as reuniões de cardeais, e muitos ficaram hospedados em congregações religiosas daqui em Roma. Tem uma congregação religiosa, por exemplo, que hospedou 3. Então, esses 3 se organizavam em cafezinhos, almoços, com outros 3 que estavam hospedados em outro colégio. Então, assim, isso está acontecendo, é muito comum que aconteça, né? Porque as congregações gerais acabam sendo muito formais, eles não têm tempo hábil para conversar sobre isso, né? Porque como se organiza essa congregação geral? Acontecem essas intervenções por parte de alguns cardeais, né? Não existe uma pauta de reunião, como eu disse, eles podem intervir livremente, mas aí depois, meio-dia, todo mundo vai para casa. À tarde é que a coisa acontece. Na verdade, a reunião pré-conclave acontece à tarde, quando os cafezinhos aí informais eles começam a se estruturar. Mas as várias correntes poderão criar uma candidatura de compromisso. A política externa não fica indiferente. Além de Donald Trump, o presidente da França também pode estar tentando influenciar a escolha. Segundo o jornal francês Tribune Chrétienne, Emmanuel Macron teria sugerido a alguns cardeais que evitem eleger um nome mais conservador, como o africano Robert Sarah. Então, assim, na verdade, eles vão para o conclave certamente com uns 5 cardeais mais ou menos em mente. É geralmente assim que eles entram na Capela Sistina, né? Então, assim, se existir uma divisão, essa divisão ela provavelmente não foi completamente sanada ou foi em parte sanada durante essas reuniões do pré-conclave. Por isso que muitos cardeais não esconderam isso, que acreditam que o conclave vai durar no máximo 3 dias. Então, é porque certamente esses nomes eles já foram aí promovidos dentro não só das congregações gerais, mas desses cafezinhos aí entre os cardeais. Muito obrigada, Mirticelli, por ter topado conversar com a gente. Parabéns pelo doutorado e eu vou te acompanhar assim a cada entrada para saber mais e mais sobre o conclave. Bom trabalho para você. Obrigada pelo convite. Vamos para o conclave, Natuza. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.